Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento aqui na TV Petrópolis. É um prazer fazer esse programa e hoje temos aqui um entrevistado muito especial que é o professor Ricardo Leal, que é o diretor da Agência de Inovação da Universidade Federal Fluminense. Vai falar um pouco sobre qual a importância de uma agência de inovação dentro da Universidade Federal Fluminense, qual a relação dela com a sociedade e como é que são mobilizados os conhecimentos para transformar a sociedade através de uma agência de inovação. Professor Ricardo, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. É um prazer tê-lo aqui com a gente. A gente já se encontrou, se esbarrou lá em Niterói algumas vezes. Então, é um prazer. Queria que você contasse um pouco a sua história profissional, como é que o senhor se transforma em pesquisador e diretor da Agência de Inovação da Universidade Federal Fluminense. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? É um prazer estar aqui com você, Márcio, com os ouvintes, as pessoas. Bom, eu sou engenheiro metalúrgico, né? Eu sou formado pelo IME, com mestrado também em Ciência dos Materiais no IME e doutor em Metalurgia pelo MIT, lá nos Estados Unidos. A minha carreira, ela foi uma carreira dupla, né? Quando voltei dos Estados Unidos, eu entrei na Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, né, onde eu trabalhei 21 anos. Depois eu fui para a ArcelorMittal, em Luxemburgo, trabalhei 4 anos lá. E também na Votorantim Siderurgia, em São Paulo, e plantas no sul fluminense, que eu trabalhei 5 anos. Em paralelo, né, eu entrei na indústria em 1984 e em 1986 eu entrei na UF, como professor 20 horas em Volta Redonda. Aliás, até hoje sou professor em Volta Redonda de metalurgia, né? Então eu fiquei tanto na indústria quanto na academia, até que em 2014, depois de 30 anos na indústria siderúrgica, eu me aposentei da indústria e passei a tempo integral na UF, e em 2017 eu fui convidado para assumir a agência de inovação. Então eu estou na agência de inovação desde 2017. A agência foi criada em 2009, né? Através, em função da lei de inovação, né? A lei de inovação exigiu que as universidades públicas criassem um núcleo de inovação tecnológica. Algumas universidades criaram só a parte de patente, então você tem muitos NITs que só cuidam da área patentes, marcas, né? A UF criou uma agência de inovação, que é um pouco mais ampla, que tem a parte de patentes, marcas, mas também tem incubadora de empresas, né? Em 2015, incluiu a parte de tecnologias sociais, que é uma novidade, né? Então ela é uma agência de inovação, é um pouco mais amplo, né, do que apenas a área de propriedade intelectual. Então, basicamente, aí me apresento, falei um pouco também sobre a agência. Bom, além dessas áreas, a gente cuida de bolsas de iniciação tecnológica, bolsas de mestrado e doutorado para inovação, enfim, tem um portfólio bem amplo Hum. aí a agência. Hoje, professor, como é que está sendo essa história da agência dentro da UF? O que que ela mudou a lógica da UF em relação à sociedade? Como é que está sendo feito esse diálogo é, da agência com a sociedade, até em função da política de inovação da UF, né? Como é que essas coisas se dialogam? A política de inovação é uma segunda exigência da lei de inovação para as universidades, né? As universidades públicas, elas têm que aprovar, né, uma política de inovação que estabelece as regras, né, para a incubação de empresas, regras para propriedade intelectual, regras para interação com empresas, enfim, as regras todas, né, vamos dizer assim, estão estabelecidas nas leis de inovação, a original de 2004 e a Uhum. revisada em 2016, em que em 2018 foi regulamentado, né? Então, a gente tem a nossa política de inovação aprovada em 2020 e ela estabelece, né, esses critérios, né, é, incentivando a interação com empresas, dando uma segurança jurídica, né, para empresas trabalharem, né, com a UF, né, criando regras para
depósitos de patentes, né, uhum, seguindo a norma, né, a lei, na realidade, governamental, de que o que foi desenvolvido numa universidade pública, em termos de patentes, marcas e, enfim, ela é propriedade da universidade, né? Seja por uhum, servidores, professores e alunos, ou mesmo terceirizados, desenvolveu algo patenteável dentro da universidade, ela é propriedade da universidade, né? Então, uhum, a gente administra isso e nos últimos anos cresceu demais o contato com a sociedade, né? A parte de patentes, nós crescemos muito o número de depósitos, já temos poucas, mas algumas já licenciadas, né? E também vamos dizer, na infraestrutura uhum, da agência, né, nós tivemos financiamentos FAPERJ que foram fundamentais, né, para a gente crescer, né? Então, hoje, há 8, 7 anos atrás, a agência de inovação era uma área de 380 metros quadrados em Niterói. Hoje uhum, ela continua, né, lá nessa área toda reformada, né, toda, vamos dizer assim, bastante modernizada, é a uhum, sede, né? Mas a gente já tem hubs em Volta Redonda, Rio das Ostras, Petrópolis, Nova Friburgo, né? São áreas, Nova Friburgo, Rio das Ostras, Petrópolis, dentro dos campi da UF nesses municípios. Em Volta Redonda, que é um projeto bastante interessante, a gente tem um hub, né, financiado pela FAPERJ, vamos dizer, montado por nós, dentro de um shopping center. uhum, E nesse hub, né, na verdade, que se criou um comitê gestor da UF, né, duas universidades privadas da região, a prefeitura, CDL e a SEBRAE. uhum, E isso foi inaugurado em 2022 com recursos do projeto FAPER, e desde então vem tendo um sucesso muito grande na cidade. Ganhou um prêmio, né, da Associação Brasileira de Shopping Centers pelo ineditismo de ter uma área de inovação que não é apenas um coworking, né? Coworking você uhum, tem em muitos shoppings, mas lá não. Lá você tem cursos, você tem, agora estão entrando startups, tem um laboratório de prototipagem, tem uns óculos de realidade virtual, realidade aumentada, né? Então, isso movimentou demais a cidade em relação à inovação e agora está recebendo as startups, né? Então, e nesses municípios, né, onde a gente implantou, né, os uhum, hubs, está uma interação muito grande com a sociedade. Em Friburgo, organiza eventos junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia de lá, junto com as empresas, né? Lá em Friburgo, o foco é saúde, né, porque o nosso uhum, instituto é de saúde, odontologia e saúde. A gente tem uma interação muito grande. Em Rio das Ostras, né, a gente também criou uma área bastante interessante. Lá em Rio das Ostras tem muito convênio com empresas do setor de óleo e gás, né, que é ali perto de Macaé, enfim. uhum, E em Petrópolis, né, a gente tem 2 andares dentro de um CIEP, a UF fica num CIEP, né, 2 andares no refeitório, um é para salas de reunião e, coworking e outro para empresas, né? uhum, Então, hoje a gente tem nesse portfólio todo 46 projetos ou empresas incubadas nessas áreas todas, né? uhum, Então, realmente nós estamos com um número bastante significativo de interações, né, com a sociedade. Tem as bolsas, né? A gente também administra as bolsas do programa do CNPq de mestrado e doutorado acadêmico, né? uhum, Em que essas bolsas, o CNPq paga a bolsa e a gente é obrigado a desenvolver com uma empresa que faz uma contribuição para o desenvolvimento do projeto. Hoje a gente está com 26 bolsas de mestrado desse tipo, 24 de doutorado, 101 de iniciação tecnológica para alunos de graduação e 3 para pós-doutorado. Nós conseguimos
entrar nos 4 editais que o CNPq lançou desse programa Maidá. Então, ela deu uma expansão muito grande e está realmente interagindo muito com a sociedade, seja em Niterói, né, seja Uhum. nesses municípios que a gente tem lá as nossas áreas de inovação. Professor, é uma coisa que sempre me chama a atenção, esse processo, essa experiência de fazer incubação na capital, assim, bem próximo da capital. Niterói é uma cidade referência em termos de praticamente de tudo, né? Do seu ambiente de inovação, de universitário, de empresas, de saneamento, de educação, de número de universidades localizadas em Niterói. Assim, a gente tem um espaço muito interessante de cidade em Niterói. E aí nós temos essas outras cidades do interior que estão com as incubadoras geridas pela Agir. Qual é a diferença? Como é que o senhor analisa essa diferença de fazer empreendimento de base tecnológica em Niterói e fazer esses empreendimentos de base tecnológica no interior do estado? Quais são os pré-requisitos que faltam ou que sobram nessa cidade? O importante, né, vamos dizer assim, é conhecer, né, as características das cidades e o potencial vamos dizer assim, dos setores dentro da cidade de inovar. Em Niterói foi feito, né, junto com a prefeitura, nós participamos, a prefeitura patrocinou um estudo com a Fundação CERT de Santa Catarina e o SEBRAE de 2022 a 2024, em que eles fizeram, né, uma avaliação, um diagnóstico da área de inovação em Niterói. Ficou muito bom, né? Foi muito bem feito e identificou 5 áreas, que é a saúde, TIC, né, Uhum. informação, tecnologia da informação e comunicação, economia do mar, é, energias renováveis, né? E cinema, cultura, parte Economia de economia criativa. criativa, desculpa. E então ficou muito, vamos dizer assim, interessante. A gente está conduzindo, né? Já teve processos lá do Acelera Niterói, que foi patrocinado pela prefeitura e que está acelerando e incubando empresas de Niterói nessa área. Então, esse é o perfil de Niterói, quer dizer, ele está bem mapeado as áreas. Rio das Uhum. Ostras, como eu comentei, já é um foco mais de convênios com empresas, né? É Uhum. menos de incubação, né? E mais convênios com empresas do setor de óleo e gás ali da região de Campos, Macaé, enfim, ali no Uhum. norte fluminense. Petrópolis, né, já teve uma pegada, né, de tecnologias sociais. Ela está com Uhum. empresas incubadas na área de tecnologias sociais e também está desenvolvendo, né, algumas empresas na área de tecnologia mesmo, vamos chamar hard, Uhum. né, não tecnologia social. É, Friburgo, eu comentei, né, ela tem também um número razoável de projetos, empresas na área de saúde, e Volta Redonda, né? E esse trabalho que foi feito lá no Vírgula é, é, meio que popularizou a inovação na cidade. Porque Volta Redonda, Uhum. eu morei lá há muitos anos, trabalhei, ele tem um perfil de trabalho em grandes empresas, né? Uhum. Vamos dizer, o pessoal lá quer trabalhar na CSN, no setor automobilístico de Resende, na parte, enfim, de grandes empresas. Então, teve que ser feito um desenvolvimento, né, vamos dizer assim, para motivar para a inovação. Isso já foi feito, agora a gente está realmente começando a incubar empresas, e lá tem muito o setor TIC, né? Você tem muita, Uhum. vamos dizer, muita empresa nesse setor. Então, cada um tem a sua característica, né, dentro do perfil da cidade, da inovação na cidade. Uhum. Assim, em termos de resultados, né, ao longo dos últimos anos aí, quais têm sido a gente teve uma pandemia no meio do caminho, né, o que atrapalha um pouco essa questão dos resultados. Mas assim, como tem sido esse resultado junto à sociedade, em termos de novos empreendimentos,
novos doutores, novos mestres, novos É, profissionais? Como é que isso tem sido avaliado? exatamente, né? A gente tem esse número 46 Uhum, projetos ou atualmente, né? Projetos ou empresas incubadas nesses vários campos. Isso é muito flutuante, que a empresa entra, a empresa sai. Tem um número grande, né? Que foi um resultado positivo, de empresas do Doutor Empreendedor, um projeto da uhum, FAPERJ, né? Que são, a FAPERJ financia doutores que não têm colocação, né? E esses uhum, doutores não tem colocação ainda na academia ou na indústria uhum, ou nas empresas, ele financia para empreender, né? Então, a gente hoje tem um total de 17 desses projetos, né, Doutor uhum, Empreendedor. O 10 em Niterói, né? Desculpe, 17 em Niterói e um em Petrópolis, são 18, não, uhum, 17. uhum, E isso é um grande, vamos dizer, benefício para a sociedade. Você está formando empreendedores, doutores que vão se tornar empreendedores, né? uhum, A gente tem as bolsas Maidai, que já vários já terminaram. A primeiro grupo de 10 bolsas de doutorado foi de 2018, então já uhum, formaram. Também no mercado, né, profissionais que trabalharam com empresas, então elas estão, vamos dizer, mais uhum, treinados a ir para o mercado, né, e isso é um outro resultado muito grande. E a gente cria muitos eventos, né, a gente está uhum. sempre procurando desenvolver eventos e trazer a sociedade, né, para os nossos eventos. Inclusive, a gente se conheceu em um deles, né? O Mas é Inova Niterói. exatamente O essa, Inova essa, Niterói. essa movimentação, não só em Niterói, mas Uhum, nos outros hubs, que é uma interação bastante boa e popularizando a UF, né? Eu acho que uhum, populariza a UF nesses municípios, né? Embora na grande maioria deles a UF vamos dizer, uma protagonista já de peso, Niterói, Volta Redonda, Rio das Ostras, uhum. Petrópolis, Friburgo, mas populariza junto à sociedade. É, quais os projetos aí de. A gente já sabe que tem um espaço relevante da AGER no interior do estado. É, quais são os outros projetos futuros que a AGER possui, tanto para É. ela, né, em Niterói mesmo, quanto para o interior do estado? A gente tem três projetos, né? A gente já tem até recursos da FINEP, né, para um centro de inovação em Niterói, baseado em economia criativa, né? Uhum, Vai ser num antigo prédio do Instituto de Artes e Comunicação Social da UF, né? uhum, Nós estamos finalizando alguns detalhes no cronograma, né? Mas ele vai ser um projeto bastante interessante, né? uhum, Vai ter coworking, vai ter games, né? Laboratório de games, laboratório de filmagem, prototipagem, enfim, vai ser um centro, né, de 700, mais de 700 metros quadrados, que vai realmente. Isso aí a gente está começando um projeto de construção, acredito, um ano e meio, né, lá no ano que vem ele vai estar pronto, né, para receber startup e uhum, tudo. Em Volta Redonda, a gente está com um segundo hub, né, aí na Escola de Engenharia, lá de Volta Redonda. Estou indo até amanhã para a gente conversar lá com empresas, né, para criar um hub também de 300 ou 400 metros quadrados, né? Um andar lá em cima do auditório lá de Volta Redonda, onde a gente vai receber startups e empresas juniores e tudo. E a gente tem um projeto pronto para Niterói, que é uma sede nova da Agir, né? Que na realidade uhum, uma área de 900 metros quadrados, né? No campus da Praia Vermelha, numa área que já está destinada a Agir, né? Que a gente, além de ter, né? Três vezes mais do que a nossa área hoje em Niterói, vai uhum, ter laboratório de IA, de inteligência artificial, laboratório de sustentabilidade, né? uhum. Enfim, aí
A gente tem um projeto, está esperando o dinheiro. Mas estamos Nossa. monitorando aí os editais para a gente construir isso. E a gente vem, né, também, desde que a gente recebeu o recurso da FAPESP em 2021, dando mentorias, que é outro ponto importante Hum, para a sociedade, né? Quer dizer, a gente fornece mentorias, consultorias, auxilia as empresas a crescerem, né? Especialmente as empresas que vêm muito da área laboratorial, né, que precisam de um apoio grande na gestão, na parte de controladoria, marketing, vendas, enfim. A gente hum, procura apoiar essas empresas. Os planos são concluir essas áreas, né, que eu te hum, comentei, e desenvolver nelas mais espaço para receber mais empresas, para a gente conseguir crescer, né, essa área toda nos hubs, os que já existem e os que estão vindo aí, né, que eu comentei agora. hum. Professor, para encerrar o nosso programa, estamos chegando no final. Como é que as pessoas podem conhecer a GIA? Como é que elas podem entrar em contato com a GIA para poder se beneficiar de todo esse conhecimento que a GIA possui nessa área de inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo? Nós temos o nosso site, que é agir.uff.br. A gente está no Instagram com Agir UF Oficial, quer dizer, tudo junto, Agir UFF oficial, né? Que em Uhum, seguida, né? Temos no Instagram. A gente tem o nosso e-mail, agir.propi, né? Então, agir.propi@id.uff.br. São os três meios principais, né? De conhecer e interagir com a Agir. Ela está de portas abertas, né? Para prestar informações, a nos visitar, né? No caso, por exemplo, em Petrópolis, né? Nós estamos uhum. lá na UF, perto do Quitandinha, em Volta Redonda, em Niterói, enfim, a gente está de braços abertos e tem muito interesse na interação com a sociedade crescer ainda mais, né? Professor, obrigado pela sua entrevista. Eu quero conhecer aí a GIR de Niterói. Assim que a gente tiver um tempo, tiver em Niterói, a gente vai se falar que eu quero Vai, conhecer. estamos à disposição, tá bom? Se for em Volta Redonda, Rio das Ostras, também. Também, né? Em Petrópolis Friburgo, também. né? Vira e mexe, eu Tá estou em bom? Petrópolis também. Petrópolis. Obrigado, professor. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Um grande abraço, hein? Um Bom abraço ao dia. senhor também. Bom dia.